Chegando com a nossa questão comentada de hoje, da banca AOCP, estou atendendo a solicitação de um seguidor, eu não sei o nome dele, mas é assim, P. Guilherme. Deve ser Pedro Guilherme, Paulo Guilherme, mas é assim, lá na conta dele está P. Guilherme. Então, estou te atendendo aí, atendendo a sua solicitação, fazendo uma questão sobre figuras de linguagem do ano 2020, dessa banca chamada AOCP. Olha aí. Assinale a alternativa em que a classificação da figura de linguagem presente no trecho dado esteja incorreta. Eu quero que você, então, faça aquele nosso combinado. Esse é um assunto não muito frequente, não é um assunto que cai em toda a prova, não é um assunto que consta de todos os editais, mas, de vez em quando, aparece, como apareceu nessa banca AOCP. Então, quero que você, então, coloque a questão na tela, pause, leia, e com conhecimento prévio, por eliminação, ou que você acerte, ou que você chegue o mais próximo possível do resultado. Pause a sua questão e resolva. Vai lá. A letra A diz assim: pois te dou apenas umas poucas chaves entre milhares que abrem as portas da realidade. Está dizendo que isso é uma metáfora. Então vem cá. Talvez a figura de linguagem mais famosa que exista seja essa chamada de metáfora. Só que você tem que tomar cuidado, porque existe a cobrança em prova de metáfora num plano genérico e existe a metáfora cobrada num plano específico. Então, não sei se você marcou a letra A, mas o plano genérico significa que metáfora é sinônimo de linguagem figurada. Então, quando fala assim, o texto se constrói de uma forma metafórica, significa dizer que o texto se constrói de uma linguagem figurada. E quando a gente fala de um termo específico, é quando eu digo que um elemento X é um outro elemento que ele, na verdade, não é. Tem uma letra, tem uma música do compositor Cartola, cujo título é isso aqui, ó. O mundo é um moinho. É o título da letra de Cartola. O mundo é um moinho. Então, eu estou dizendo que o mundo, eu não, Cartola, o mundo é um moinho. Não é. Se você olhar a letra da música, você vai ver que ele está dizendo, dando um conselho para a filha que está partindo, dizendo a ela: ouça-me bem, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos e vai reduzir as ilusões a pó. O moinho, ele mói. Quando o Cartola fala que o mundo é um moinho e que vai triturar seus sonhos tão mesquinhos e vai reduzir as suas ilusões a pó, ele está equiparando o que o moinho faria e associando que o mundo em que a gente vive tritura sonhos, tritura ilusões. Então, o mundo é um moinho. Eu estou dizendo que uma coisa é algo que ela não é. Isso é uma metáfora propriamente dita. Agora, a letra A, na sua tela, ela não é a resposta. Essa é a metáfora figurada. Eu te dou apenas umas poucas chaves entre milhares que abrem as portas da realidade. Essa expressão, portas da realidade, é uma expressão de sentido figurado ou metafórico. Uma chave pode abrir e fechar a porta do estúdio. Uma chave pode abrir e fechar a porta do carro. O carro tem uma porta, o estúdio tem uma porta, a sua casa tem portas, mas a realidade não tem porta. Então, essa maneira figurada de falar é o que nós chamamos de metáfora. Lamento se você marcou a letra B de bola. A letra A, desculpe. Vejam a letra B agora. Quantas vezes mais decifrares essa charada, tão entranhada em ti mesma como os teus ossos, mais forte ficarás. Está dizendo que é uma comparação. Então, a outra figura de linguagem que aparece aí, chamada de comparação, eu imagino que você
saiba identificar quando alguém escreve algo estabelecendo uma comparação. Eu só preciso te dizer que comparação tem um outro nome, que esse nome, quando aparece, derruba muita gente. As pessoas sabem o que é comparação, mas muita gente não sabe, nunca ouviu falar o que é um símile. Sinônimo. É só você pensar que algo similar é algo semelhante, é algo equiparável. Então, comparação ou símile representam a mesma coisa. A comparação é uma metáfora, quase uma metáfora. É uma metáfora mais indireta. A metáfora é direta, o X é Y. Na comparação, o elemento comparativo fica claro. Então, isso aqui é um elemento coesivo explícito. Na metáfora, esse elemento coesivo não aparece. O mundo é um moinho. Agora, quando a gente fala assim, né, a sala de aula é quente como uma estufa. Eu estou equiparando duas realidades. A realidade X, a sala de aula. A realidade Y, uma estufa. Se eu dissesse que a sala de aula é uma estufa, seria uma metáfora. Mas aqui, quando eu tenho o como, é uma comparação. Se você marcou a letra B, vejam a letra B, você também errou. Porque está escrito aqui, olha, tão entranhada em ti mesma como os teus ossos. Olha o como aí. Se o elemento comparativo está explícito, isso é uma comparação. A letra C diz assim, agora que chegaste à idade avançada de 15 anos, e está dizendo que isso é uma ironia. Então, na verdade, quando você fala dessa outra figura de linguagem, ser irônico também é como a metáfora. Existe a ironia num plano genérico, existe a ironia num plano específico, como a metáfora. Genericamente falando, ironia significa uma crítica. Ironizar alguma coisa, ironizar uma instituição, ironizar uma pessoa, é levantar uma crítica em relação a essa pessoa. Mas a ironia específica é evidenciar o oposto do que se pretende. Como assim? Evidenciar o oposto do que se pretende. Por exemplo, Ana chegou aos 140 quilos. Está bem magrinha. É claro que uma pessoa fala um negócio desse, está sacaneando a Ana. Olha, está com 140 quilos. Magrinha. Tem gente que até desenha as aspas no ar como forma de ironia. Aqui, ó. Explicitei 140, que é o oposto de magrinha. Eu quis dizer que ela até é gorda. Aí eu explicito o contrário do que estava. Se você marcou a letra D, a letra C, você errou também. Porque 15 anos não é uma idade avançada. Idade avançada é 80, 90, 100. 15 não. Então isso é uma ironia. Certo? Olha a letra D de dado. Agora, não, isso é a C. Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível, para melhor ou pior. Diz que isso é uma antítese. A figura de linguagem chamada antítese, dentro da palavra antítese, eu tenho um prefixo, que é o prefixo anti. Anti significa contrário. Então, a antítese se define como um jogo de palavras opostas. Sabe aquilo que você aprendeu a vida inteira? Antônimo. Antônimo tem o anti de antítese. Então, numa frase que eu falo assim, não pague o bem com o mal.
Ao dizer não pague o bem com o mal, bem e mal são palavras opostas. Isso representa uma antítese. Lá na tela, quando você viu aí, ó, melhor ou pior, isso é uma antítese. Logo, acertou a questão quem marcou a letra E. Estou tão cansada de estar aqui sozinha, não é uma hipérbole. Então, a figura de linguagem chamada hipérbole, ela tem o prefixo hiper. Hiper de hipertensão arterial é de pressão alta. Então, esse hiper dá essa noção do exagero. Então, falar de uma hipérbole é mostrar uma construção exagerada. Então, por exemplo, já dei esse exemplo 500.000 vezes. Que até criou-se uma expressão trocentas vezes. Por mais que a gente dê um exemplo, você não vai sair contando 1, 2, opa, 500.000. E outra coisa, ninguém dá um exemplo 500.000 vezes. Tudo bem que na letra E, vejam a letra E, a pessoa colocou assim, estou tão cansada, mas esse tão cansado não é um exagero. Você pode ficar cansado, pouco cansado, muito cansado, tão cansado. Então não tem uma hipérbole aí, a resposta é a letra E. Bom, o Guilherme, ou o P. Guilherme, me pediu que fizesse essa questão da banca AOCP, porque provavelmente ele está estudando para fazer algum concurso que será elaborado por essa banca. De repente é o seu caso também. Então, para o Guilherme e para vocês outros que quiserem, se você entrar lá no meu portal, olha lá, www.ricardoerce.com.br, nós temos um curso lá chamado 10x10 AOCP Combo. O que é isso? Se você quiser, você vai encontrar lá questões, 10 questões de cada assunto. 10 de concordância, 10 de crase, 10 de pronome. E aí, cada 10 questões, você pode pegar esses assuntos isoladamente. Mas se você quiser o pacotão com todas as questões de todos os assuntos, todas da banca OCP, para eu fazer alguma coisa semelhante a essa que eu fiz aqui hoje, então você pegue o combo que vale a pena. Então, dá uma entradinha lá e confira e veja quanto custa e como é que faz. www.ricardoerce.com.br